Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Sou Concurseiro Vou Passar. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu sou professor de raciocínio lógico, matemática, estatística, ou seja, todas as matérias da área de exatas para concursos públicos aqui do curso Sou Concurseiro Vou Passar. Bem, e nesse vídeo nós vamos dar início a um curso completo de estatística, pessoal. A gente chama de estatística básica, mas na verdade envolve os dois ramos da estatística, tanto a parte de estatística descritiva quanto a estatística inferencial, beleza, pessoal? Então vocês vão perceber que essa matéria não é nenhum bicho de sete cabeças, você consegue aprender, você consegue entender e você vai conseguir ficar afiado para acertar questões de prova de concurso público dessa matéria, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso curso, beleza? Então já peguei lápis, papel, borracha e caneta na telinha. O que nós temos aqui, pessoal? Apresentação do curso, como eu falei para vocês, essa aula, né? A gente vai dar início à estatística descritiva, mas antes de começar a discussão do tema, nós vamos entender qual é a diferença entre a estatística descritiva e a estatística inferencial, beleza? Antes disso também, falar do conceito de estatística. Então, montei aqui um slide bacaninha para vocês, conceitos básicos para a gente começar a discutir. Então, como você pode perceber na telinha, o que é estatística, professor? Como nós temos aqui, uma boa definição que eu coloquei para vocês. Estatística é uma coleção de técnicas utilizadas para coleta, análise e interpretação de dados. Então, pessoal, a estatística consiste em quê? Em você ter um conjunto de técnicas que te levam a uma determinada interpretação. Então, por exemplo, por meio de um gráfico, né? Um gráfico de barras, ou um gráfico de colunas, ou um gráfico de barras horizontal, gráfico de setores, um histograma. Por meio da interpretação desses gráficos e dessas tabelas, você consegue tirar uma determinada conclusão. Ou seja, como que vai, pessoal, o orçamento de uma empresa, se ela está tendo mais receitas do que despesas, ou seja, se ela está tendo lucro ou prejuízo. Então, essas análises estatísticas, por meio de uma tabela, por meio de um gráfico, te ajudam a tomar o quê? Decisões, beleza? Então, a finalidade é essa, você interpretar dados, né, gráficos, tabelas, que te ajudam a chegar a uma determinada conclusão. Tranquilo? Então, a ideia básica da estatística é essa. Conjunto de técnicas que te levam a uma determinada interpretação, por meio de coleta, análise. Tranquilinho? Bem, então, como vocês podem perceber, essa estatística, pessoal, que no caso aqui é uma ciência, ela é dividida em dois ramos. Você tem a estatística descritiva, beleza? Também conhecido como estatística dedutiva. E você tem a estatística inferencial, conhecido como estatística o quê? Indutiva. Beleza, professor, basicamente, qual é a diferença de uma para outra? Então vamos avançando aqui o slide, pessoal. Estatística descritiva, coloquei um resuminho aqui, um esqueminha para vocês. A estatística descritiva envolve o que, pessoal? A organização, não precisa decorar isso, a organização, o resumo e a representação de dados. Então, pessoal, estatística descritiva, você vai descrever uma determinada situação por meio de um gráfico, por meio de uma tabela, beleza? Então, através daquele gráfico, você pode calcular a sua frequência absoluta, você pode calcular a sua frequência relativa. Dependendo do teu gráfico, você pode calcular as medidas de tendência central, o que é uma moda, o que é uma mediana, beleza? Então, esses conceitos básicos, eles giram em torno da estatística descritiva. Então, como nós temos aqui, quais são as ferramentas mais utilizadas dentro da estatística descritiva, pessoal? O principal, tabelas de frequência. Quando a gente fala aqui de tabelas de frequência, estamos nos referindo à frequência o quê? Absoluta. Então aqui é só a apresentação, você vai entender termo por termo. E a frequência relativa. Frequência absoluta, frequência relativa. Interpretação de gráficos, pessoal. Nós podemos ter o quê? Um gráfico de barras. Além do gráfico de barras, você pode ter um gráfico de setores. Você pode ter um histograma. E assim por diante. Beleza, pessoal? Gráfico de barras, gráfico de setores, barras horizontal, barras vertical, histograma, enfim, existem vários tópicos. Além de interpretar, pessoal, essas tabelas de frequências e esses gráficos, nós temos aqui os cálculos de medidas. Aí nós temos dois tipos de medidas. As medidas, pessoal, de tendência central e as medidas de variação.
Quem seriam as medidas de tendência central? Vocês vão entender por que elas têm essa tendência central. Quando você desenha, por exemplo, um gráfico, pessoal, a tendência é que aqui no meio, ó, no centro do gráfico, você encontre uma média, uma moda, uma mediana. O que seria a média, pessoal? Calcular uma média aritmética simples, calcular uma média aritmética ponderada, uma média geométrica, uma média harmônica, beleza? Calcular a mediana, que seria aquele ponto que divide o gráfico ao meio. Calcular a moda, que é aquele termo que tem maior frequência, ou seja, o que mais aparece quando você tem um rol de elementos, beleza? Então, medidas de tendência central. E além disso, pessoal, as medidas de variação, ou seja, quando a questão pede para você calcular a variância, o próprio desvio padrão, quando você pega, por exemplo, um edital de uma banca CESP ou Fundação Carlos Chagas, FGV, você tem lá que para medir a nota tem o desvio padrão, aí pega a média dos candidatos, faz um determinado cálculo. A gente vai utilizar essa informação aqui. Como que você pode até pegar a nota lá, pegar o desvio padrão e calcular a média dos candidatos. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só a apresentação. Então, estatística descritiva. Você vai descrever uma determinada circunstância por meio de tabelas, por meio de gráficos, através do cálculo de medida de tendência central, que seria a média, a moda, a mediana, ou cálculo de medida de variação, que seria a própria variância e o desvio padrão. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Estatística descritiva. Você vai descrever um determinado cenário a partir de determinadas circunstâncias. É interpretar, é descrever um determinado cenário. Tranquilo? E o que seria a estatística inferencial, pessoal? Inferencial, ou seja, do fato de você inferir. Ou seja, essa estatística inferencial também é conhecida como estatística indutiva. Por que é indutiva? Porque a partir de uma determinada coleta de dados, você é induzido a pensar de uma determinada maneira. Ou seja, pessoal, a estatística inferencial ela está muito vinculada a cálculos de probabilidade. Então, nesse nosso próprio curso, pessoal, a gente vai ter que fazer uma revisão de análise combinatória, né? Porque tem um tópico chamado de probabilidade total, que ele mistura análise combinatória com probabilidade. Ou os casos que envolvem probabilidade condicional, probabilidade binomial, tranquilo? Então, estatística inferencial, também conhecida como estatística indutiva, ela é muito pautada em cálculos de probabilidade. Imagina um determinado cenário. Em um determinado cenário, você tem 1000 pessoas. 1000 pessoas. Que seria aqui o que nós chamamos de população. O todo seria a população. Dessa população, pessoal, você vai coletar uma amostra, por exemplo. Você vai coletar uma amostra. E aí você observa que entre essas 1000 pessoas, 50 delas possuem uma determinada característica. Então, tem 50 pessoas que possuem uma determinada característica, beleza? Aí o que você pensa? Se nesse grupo de pessoas, né, que é do mesmo ambiente, vivem no mesmo meio, 50 delas possuem uma determinada característica, então isso te leva a pensar, você é induzido a pensar que as demais pessoas, ou seja, a população inteira, tem aquela mesma característica. E é para isso, pessoal, para não gerar uma margem para dúvida, que surge dentro da estatística inferencial os cálculos de probabilidade. Qual é a probabilidade de, além daquelas outras, além das 50 pessoas, as demais possuírem a mesma característica? Então, por exemplo, imaginem um determinado cenário. Você observa pessoas de um determinado meio e entre elas você percebe, dentro das mesmas pessoas, 1000 pessoas de um mesmo ambiente, que 50 delas têm a tendência de possuírem olhos claros, olhos verdes, olhos azuis. Então, para você não ter que avaliar as 1000 pessoas, você observa um determinado grupo, uma amostra, e a partir daquela amostra, você tende a pensar como um todo com aquela mesma característica. Ou seja, pessoal, explicando assim em detalhes, a estatística descritiva é descrever um determinado cenário, ou seja, seria o geral, é você interpretar. A estatística inferencial, ou seja, indutiva, é você interpretar aqueles dados da estatística descritiva, ou seja, por meio de um determinado cenário, por meio de cálculos de probabilidade. Então, é como se uma estatística completasse a outra. Ou seja, a descritiva, pessoal, descreve as situações por meio de gráficos, tabelas, ou seja, tabela de frequência, gráficos, cálculos de medida de tendência central e de variação. E a estatística inferencial, pessoal, vai pegar essas informações e vai, por meio de uma população, coletar uma amostra
e observar que entre aquela amostra eles possuem características semelhantes. E aí você vai tirar uma conclusão sobre o todo, beleza? Então, como vocês podem perceber aqui, fazendo a leitura, na estatística inferencial, estamos sempre interessados em utilizar as informações de uma amostra. Então, note, ó, você vai utilizar as informações de uma amostra para chegar a conclusões sobre um grupo maior. E quem seria esse grupo maior, pessoal? É o que nós chamamos de população. População. Ao qual não temos acesso. Ou seja, pessoal, eu não tenho acesso às 1000 pessoas, e sim apenas 50 pessoas. Eu observo características semelhantes entre essas 50 pessoas e a partir dessa observação eu tiro conclusão sobre o todo, que seria a população. Beleza? Nesse sentido, uma ferramenta muito utilizada, como eu falei para vocês, na estatística inferencial é a probabilidade. Probabilidade condicional, probabilidade binomial e assim por diante. Beleza? Então, sem mais delongas, entendido aqui o conceito da estatística descritiva e da estatística inferencial, né? Elas se completam. Vamos começar aqui, de fato, o estudo da estatística descritiva, pessoal. Ou seja, mudando aqui, não mudando o conceito, mas em outras palavras, estatística descritiva é o quê? A coleta, a apresentação, a análise e a interpretação dos dados numéricos coletados. Então, você tem um conjunto de dados que podem ser listados por meio de rol, ou por meio de uma tabela que envolve frequências absoluta e relativa, ou por meio de gráficos, tá, pessoal? Qualitativos e quantitativos. E aí o que você faz? Você vai pegar esses dados numéricos e vai, por meio da coleta, apresentar informações, analisar e interpretar para chegar a uma determinada conclusão. Então, a estatística descritiva passa primeiro pela coleta, apresentação, análise e interpretação de tais dados numéricos. Lembrando que dificilmente a banca vai perguntar para você qual é o conceito de estatística descritiva e qual é o conceito técnico da estatística inferencial. Mas é bom que você tenha uma noção, né? Caso a banca pergunte, você tenha uma noção sobre em qual área ela trabalha. Beleza? Como eu já falei para vocês, dois tópicos aqui de linguagem bastante acessível na estatística. É o conceito de população e o conceito de amostra. Então, como vocês percebem, população nada mais é do que o conjunto de todos os elementos que possuem uma determinada característica. Então, pessoal, imagine uma sala que tem 50 professores. Então, qual é a característica em comum entre eles? Que são 50 professores. Então, população, característica, 50 professores. Beleza. Então, a característica é que todos eles são professores. Dessa população, pessoal, a gente vai coletar o que nós chamamos de amostra. Então, vamos pegar aqui uma amostra. E aí você percebe que esses 50 professores, 10 deles possuem uma determinada característica. Ou seja, 10 professores estudam bastante, ou seja, são professores atualizados. Deixa eu colocar aqui, ó, são professores atualizados. Então, o que você pensa? São 50 professores na população, beleza. Entre eles, eu coletei 10 e observei que entre esses 10 professores, 10 deles são atualizados. Como você não tem acesso a todos os professores, você não vai analisar de um por um, você tem uma tendência, ou seja, de inferir que se 10 são atualizados, então os demais que fazem parte do mesmo grupo possuem uma tendência também de serem professores atualizados. Ou seja, pessoal, como é que a gente efetua esse cálculo? Por meio de uma probabilidade, ou seja, você tem que calcular a variância, o desvio padrão, tem o cálculo de risco, ou seja, qual é a probabilidade de aquele camarada não ser atualizado, beleza? Então, o que eu quero que você pense? A população seria o conjunto maior e a amostra seria um conjunto menor que faz parte da população, ou seja, a amostra é um subconjunto, né? Pensando aqui em conjuntos. A amostra seria um subconjunto da população, por isso que eu representei dessa maneira. A amostra contida, né? Contida na população. A população. Então, dos conceitos aqui, população é o conjunto de todos os elementos que possuem uma determinada característica
E a amostra seria uma parte não nula da população, ou seja, seria um grupo não negativo da população, mas menor do que esta última. Ou seja, pessoal, a amostra é uma coleta, ela não ultrapassa a população, ela não ultrapassa o todo. Ela é uma parte, ela é um subconjunto da população, beleza? Então, muito bem. Então, como vocês podem perceber aqui em diagramas, né, a amostra está contida na população. Ou seja, seria uma fatia, um pedaço da população, não ultrapassando tal. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, vamos agora começar a linguagem técnica da estatística, o conceito. Quando que você tem uma variável, quando que essa variável é quantitativa, quando que a variável é qualitativa, e a gente vai desmistificando isso aqui aos pouquinhos, tá bom, pessoal? Então, só para fazer uma revisão básica, volta aqui comigo na tela. Lembra lá, estatística descritiva é você descrever um determinado cenário por meio de tabelas, por meio de gráficos, por meio dos cálculos de medida de tendência central e de variação. E a estatística inferencial é você imaginar uma população, um todo, com determinada característica, você coleta uma amostra, observa características semelhantes e por meio de cálculos de probabilidade, você, através da amostra, tira uma conclusão sobre o todo, que seria a população. Beleza? Então, voltando aqui na telinha. Conceito de variável. Pessoal, são conceitos básicos, não precisa inventar a roda, não tem dificuldade, tá? Então, observem que nós temos aqui. Variável. Qual é o conceito? Então, ao pé da letra. Variável é toda a realização de uma característica que pode, olha só, é a realização de uma determinada característica, é a realização de um determinado cenário que pode assumir diferentes valores para cada experimento. Então, pessoal, uma variável, você lançar, por exemplo, um dado para cima, um dado convencional de 6 faces. Você lança o dado. O lançamento, pessoal, a frequência, ou seja, o lançamento, ele representa uma variável. Por quê? Porque você pode tirar o número 1, você pode tirar o número 2, você pode tirar o número 3. Professor, mas se eu fizer 10 lançamentos e dos 10 lançamentos eu tirar o número 4, isso continua sendo variável? Continua, pessoal. Por quê? O que é a variável, como vocês percebem? Variável é qualquer realização de uma característica ou de um determinado evento que pode, olha só, que pode assumir diferentes valores, pode assumir diferentes resultados. Quando eu digo que pode, há a possibilidade de serem diferentes. Mas pode dar o mesmo valor? Pode. Mas é algo que pode modificar, ou seja, variável, né, pessoal? Em poucas palavras, variável é aquilo que muda, que varia. Ou seja, lançar uma moeda, você pode tirar cara ou você pode tirar coroa. Você lançar um determinado dado convencional, você pode tirar um número par, um número ímpar, um número que seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 3, por exemplo. Ou seja, variável seria você realizar um determinado evento e observar que naquele evento realizado várias vezes, ele pode assumir valores o quê? Distintos. Pode assumir valores diferentes, tá bom? Bacaninha. Aí como eu coloquei aqui para vocês, pessoal, só fazendo uma divisão didática. A variável, basicamente, pessoal, ela é dividida em duas. Você pode ter uma variável que nós chamamos de quantitativa, ou uma variável qualitativa. Pessoal, a gente vai estudar de uma por uma, tem um conceito técnico, enfim. Mas o que seria uma variável quantitativa? Ó? É aquilo que você consegue quantificar, que você consegue atribuir valores, certo? Atribuir valores. É uma variável quantitativa. E o que seria uma variável qualitativa, ou seja, de qualidade? É você dar nomes para aquela variável. Então, se uma variável, pessoal, estiver vinculada à quantificação, à quantidade, atribuir um valor, ou seja, atribuir números para aquilo, é uma variável quantitativa. Se você estiver diante de uma variável que pede para você nomear, ou seja, por exemplo, se eu digo para você, exemplo de variável qualitativa, países. Você pode ter o quê? Você pode ter o Brasil, você pode ter a Alemanha, você pode ter a França, você pode ter a Bélgica. Bélgica não, né, pessoal? Deixa de lado. Então, Brasil, Alemanha, França e assim por diante. Atribuir nomes seria uma variável qualitativa. Outra variável qualitativa, pessoal, carros.
Você poderia pensar o quê? Numa CR-V, você poderia pensar no Fusca, numa Paraty, num Honda Fit, ou seja, num Fox, várias possibilidades. Ou seja, atribuir nomes, pessoal, qualidade, atribuir valores, quantidade, ou seja, variável quantitativa e variável qualitativa. Daqui a pouco você vai descobrir que a variável quantitativa ela é dividida em quantitativa discreta e contínua, e a qualitativa em nominal e ordinal. Mas vamos aqui devagarinho, tá? Aos pouquinhos você vai internalizando. Então, regrinha, bizuzinho para vocês aí, ó. Qual é a regra? Pergunte para a variável. Você faz a pergunta para a variável. Se a resposta for um número, a variável é quantitativa. Se for uma palavra, é qualitativa. Então, pessoal, isso é regra geral, tá? Porque tem algumas variáveis que você trabalha com números binários, ou 1 ou 0. E aí, quando você coloca 1 ou 0, não necessariamente você está dizendo que é quantitativa. Você pode ter o 1 atribuído a um determinado nome e o 0 atribuído a outro nome. Vamos já chegar lá. Então, regra geral. Faz a pergunta para a variável. Se na resposta daquela variável for um número, você tem uma variável quantitativa. Se a resposta para aquela variável for uma palavra, você tem uma variável o quê? Qualitativa. Beleza? Então, número vinculado à quantidade, palavra vinculado à qualidade, ao nome. Belezinha. Aí, como eu coloquei para vocês, por exemplo, a variável nacionalidade. Nacionalidade. Em uma pesquisa, é uma variável o quê, pessoal? Qualitativa. Pois ao questionar qual a nacionalidade do indivíduo, a resposta será uma palavra, será um nome. Então, por exemplo, qual é a sua nacionalidade? Eu sou brasileiro. Qual é a sua nacionalidade? Eu sou francês, eu sou alemão. Ou seja, pessoal, identificando tal informação. Beleza? Então, vamos passando aqui adiante. Cuidado, então, danger, né? Cuidado aí, pessoal. O que nós temos aqui, ó? Mas atenção, atenção. Isso é só uma dica que serve para facilitar a interpretação. Entretanto, nem sempre isso vai ser verdade. Nem sempre, pessoal, nós teremos uma regra geral. O que eu quero que você entenda? O que eu expliquei anteriormente não é que esteja errado, pessoal, mas é uma regra geral. Mas você sabe que para toda regra existe uma exceção. Então, qual é a regra geral? Que se para a pergunta feita a variável, a resposta for uma palavra, aquela variável é qualitativa. Se a resposta for um número, ela é quantitativa. Beleza. Mas nós temos aqui o que nós chamamos, pessoal, de variáveis dicotômicas. O que seriam variáveis dicotômicas? Você que estuda lógica de programação, informática, né? É o que nós chamamos aqui, pessoal, de variáveis binárias. Ou seja, que só assumem valor 1 e o valor o quê? 0. Você pode ter aquele 1 e 0 não representando uma quantidade, mas sim representando uma qualidade. Então, por exemplo, exemplo, uma lâmpada está acesa, então eu atribuo o número 1. A lâmpada está apagada, então eu atribuo o número 0. Ou seja, esse 1 e 0, ele pode representar uma qualidade em um determinado cenário. Então você tem que interpretar o que ele significa, tá? Este é um caso de exceção à regrinha acima, né? Pois se trata de uma variável o quê, pessoal? Qualitativa, que nós vamos discutir mais adiante no nosso curso, lá para a nossa quarta aula ou quinta aula, dependendo aqui do rendimento das gravações. Vamos estudar isso com certeza, tá bom, pessoal? Lá para a nossa quarta ou quinta aula. Tranquilinho? Então, regrinha geral, mas tem as variáveis, nós temos as variáveis dicotômicas ou binárias, 1 e 0, né? Que atribuem características qualitativas. Beleza. O que nós temos aqui, pessoal? Divisão. As variáveis qualitativas. Eu poderia começar pelas quantitativas, mas vamos começar pelas qualitativas. As variáveis qualitativas, né, que você pensa em palavra, né? Palavra, nome. Palavra, nome. Elas podem ser divididas em quê? Em nominais e ordinais. O próprio nome, pessoal, já te ajuda a desenvolver legal isso aqui, tá? Então, variáveis qualitativas associadas à palavra, ao nome, podem ser divididas em nominais e ordinais. Perceba que quando nós falamos, pessoal, em ordenar, eu estou falando em quê? Em classificar. Mas eu queria que você pensasse, ordenar em que sentido, professor? Ordenar no sentido de você estabelecer uma ordem, estabelecer uma hierarquia. E aí eu coloquei a divisão aqui para vocês, pessoal. As nominais e as ordinais. Como é que elas trabalham? Então, palavras-chave.
As variáveis qualitativas nominais, pessoal, entre elas não há, olha só, não há ordenamento nem hierarquia. Quando eu digo que não há ordenamento nem hierarquia, eu não defino quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Grau de hierarquia, por exemplo, no Exército, né? Você tem lá o tenente, subtenente, coronel, brigadeiro, marechal, enfim, existe uma certa hierarquia. Ou então dentro de uma empresa, pessoal, quando você fala, tem o presidente, o vice-presidente, o gerente de marketing, ou seja, existe uma hierarquia entre eles. Esse tipo de exemplo que eu dei para vocês, ele não é uma variável qualitativa nominal, porque na nominal não existe uma hierarquia entre eles, tá? A nominal seria basicamente você atribuir o nome sem ligar para a ordem, porque não há hierarquia. Então, exemplo, pessoal, imagine vários pacientes em uma determinada sala. O sexo dos pacientes de uma clínica, pessoal. Um é do sexo masculino, o outro é do sexo feminino. Ou seja, é basicamente você atribuir os nomes. Ou então dessas pessoas, né? Qual é o tipo de convênio entre elas? Ou seja, se é um convênio familiar, se é um convênio empresarial. Ou seja, atribuir o nome, basicamente, faz com que aquela variável qualitativa seja o quê? Nominal, sem ligar para a ordem, sem ligar para a hierarquia. Professor, e as variáveis qualitativas ordinais? O próprio nome já diz, colocar em ordem, né? Lembra lá dos números ordinais? Você tem lá o número 1 primeiro, segundo, terceiro, quarto, 12º, 13º, a classificação, né? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Enquanto que a nominal não há ordenamento, não há hierarquia, nas ordinais existe o quê? Existe uma ordem, existe uma hierarquia, conforme o resultado. Então, por exemplo, você pega lá a classificação na Copa do Mundo, né? Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. O Brasil, no total, ficou em 6º lugar. Ou seja, colocar em uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, faz com que aquela variável qualitativa siga uma determinada ordem, beleza? Então, variável ordinal segue uma ordem, segue uma hierarquia. Então, nós temos aqui, pessoal, presidente, vice-presidente, diretor. Note que há um escalão, há um grau de hierarquia entre eles. Primeiro o presidente, depois o vice, depois o diretor, gerente de marketing e assim por diante, supervisor. Ou até mesmo na época da escolinha, né? Quando você tinha uma variável qualitativa nominal. Em vez de colocar nota, o que a titia colocava? Hoje você foi excelente, você foi ótimo, você foi bom, você foi irregular, aquele garotinho que é mais danadinho foi ruim. Ou seja, em vez de atribuírem valores, né? Ou seja, valores numéricos, você tinha o quê? Você tinha os nomes, né? Que seriam as variáveis qualitativas. Como aquela nota, né? Aquele nome que tinha o papel de uma nota, seguia uma hierarquia, seguia uma ordem, você tinha uma variável qualitativa ordinal. Beleza, pessoal? Então deu para entender a diferença? Variável qualitativa associada à palavra, a dar nomes, ela pode ser nominal ou ordinal. A nominal não segue uma hierarquia a partir dos seus resultados, as ordinais seguem hierarquia, atribuir o primeiro, o segundo, é como se fosse um grau de importância, uma classificação de importância. Beleza? Muito bem, vamos passando aqui, pessoal. Já falei para vocês das variáveis qualitativas, vamos falar agora das variáveis quantitativas. Então, variáveis quantitativas. Bacaninha. Como nós temos aqui, pessoal, variáveis quantitativas, elas se dividem em duas. Você tem as variáveis quantitativas discretas e as contínuas, beleza. O que seria uma variável contínua, professor? É aquela que pode assumir infinitos valores, ou seja, pessoal, você vai pensar assim, para facilitar a comunicação. A variável discreta, ela também pode assumir vários valores, tá? Ela pode assumir vários valores. Só que as variáveis discretas, pessoal, elas estão ligadas a números naturais, números redondos. Por exemplo, quantidade de pessoas numa sala. Podem ser 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ou então quantidade de computadores que eu tenho em um determinado edifício. No apartamento 1 tem 2 laptops. No terceiro tem 4 laptops. No último andar tem 10 laptops. Ou seja, aquilo que você atribui um valor numérico exato, geralmente um número natural, é uma variável quantitativa discreta. E o que seria a variável contínua, pessoal? Ela pode assumir valores naturais, mas também números quebrados.
Ou seja, infinitos valores. Como assim, professor? O salário. Vamos supor aqui, professor Leandro, vamos supor que o professor Leandro aqui no curso ganhe, sei lá, R$2.000. R$2.000. Aí o professor Fábio ganha R$2.000 e 2.300. Aí o professor Medrado ganha R$2.400,10. O Gastone ganha R$3.452,63. Ou seja, notem que são valores quebrados, que possuem infinitas situações. Então, não necessariamente precisa ser um valor redondinho. Pode ser um valor redondinho, mas também pode ser um valor o quê? Quebrado, né? Com centavos, com vírgulas, tá bom? Exemplo para vocês. A distância entre seus olhos e um monitor. Imagina, você de frente ao computador, você está estudando essa videoaula. Então, a distância entre você e o seu monitor é de aproximadamente 30 centímetros. Mas dependendo da tua aproximação ou da tua inclinação, pode ser 30,01 centímetros, 30,232 centímetros, 30,000007 centímetros. Ou seja, pessoal, isso assume infinitos valores, essa sua distância, tá bom? Quantidade de passos, pessoal. Eu vou fazer uma caminhada, Nessa minha caminhada eu consegui dar 350 passos. Isso é uma variável quantitativa discreta, é um valor redondinho. Por quê? Porque eu não posso dar, por exemplo, 352,7 passos, é um valor redondo. Então, é uma variável o quê? Discreta, um valor redondinho. Beleza. A contínua poderia ser a distância que você percorreu. Por exemplo, eu caminhei hoje e hoje eu consegui percorrer 10 quilômetros. No dia seguinte eu percorri 10,32 quilômetros. Ou seja, pessoal, é algo que possui infinitos valores, não necessariamente algo redondinho, exato, tá bom? Então, repetindo, volta comigo aqui na tela. Variável quantitativa discreta, ela está associada a valores redondinhos, números naturais. A variável contínua, ela pode assumir infinitos valores, desde um número natural, redondinho, até valores quebrados. Então, por exemplo, o salário de uma pessoa, né? Dependendo do quanto que ela ganha, pode ter a parte só em reais, a parte em reais e centavos, é uma variável o quê? É uma variável contínua. Ou então uma determinada distância percorrida, ou então o tempo que você levou estudando. Por exemplo, hoje eu consegui estudar 3 horas, mas aí o nosso amigo Wallace conseguiu estudar 3 horas, 25 minutos e 32 segundos e 4 milésimos e 3 centésimos, por exemplo. Então ele marcou aquele valor exato, passo a passo. Ou seja, com minutos, horas, minutos, segundos, centésimos, milésimos e assim por diante. Beleza? Seria uma variável contínua. Então, o que nós temos aqui? A primeira já foi. Da segunda informação. Agora, por exemplo, se você for contar a quantidade de garrafas de água por apartamento em seu prédio, você encontrará números o quê, pessoal? Inteiros, né? Exatos. Então, pense nisso, ó. A variável discreta, ela está vinculada a números o quê? Inteiros. Já a variável contínua está associada a infinitos valores, desde um número que seja redondinho, inteiro, até números quebrados, tá? Então, você poderia contar uma garrafa, 2 garrafas. Eu não posso dizer que eu tenho 3,4 garrafas. Então, não seria algo discreto. Se você falasse que são 3,4 garrafas, não seria algo discreto. Seria algo o quê? Contínuo. Contínuo que assume tantos valores inteiros quanto valores quebrados. Tá bom? Nesse caso, a primeira situação, como vocês podem perceber, o primeiro exemplo está associado a uma variável quantitativa contínua e a segunda está associada a uma variável quantitativa discreta. Perfeito, pessoal. Então, bisuzinho aqui para vocês. Olha só. Variáveis quantitativas discretas derivam de uma contagem. Como assim, professor? Uma contagem. Uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 camisas, 5 camisas, 6 alunos, 10 alunos, 300 alunos. Ou seja, está associado a você contar, né? Um valor inteiro, exato. Está muito vinculado a números inteiros, tá? Relacionadas a números inteiros. E o que seriam as variáveis quantitativas contínuas, pessoal? Elas derivam de uma mensuração, ou seja, eu ganho R$ 1.300, eu ganho R$ 2.572,45, ou seja, ela pode modificar, pode assumir infinitos valores, desde números inteiros até números não inteiros, beleza? Então, pense nisso, variável discreta, associada a você contar, um valor redondo, inteiro.
Variáveis quantitativas contínuas, né? É você mensurar, ela pode assumir infinitos valores, desde números inteiros até números quebrados, tá bom? Beleza, então passado isso, a gente tem aqui um esqueminha só para você recapitular. Então a variável quantitativa, qualitativa e assim por diante. Então pessoal, revisando aqui, variável quantitativa, né? Está associada a números, né? Associada a números. Variável quantitativas associada a palavras. Essa quantitativa, como nós estudamos aqui ao final, só mudamos a ordem. Ela pode ser discreta. Discreta é aquilo que está relacionado ao quê, pessoal? A contagem, principalmente números inteiros. E a contínua, pessoal, ela está associada a mensurar, né? Você vai mensurar. Pode assumir infinitos valores. Infinitos valores. Até mesmo, vou colocar aqui, ó, até mesmo, ou seja, além dos inteiros, até mesmo os não inteiros. Tranquilinho? E a variável qualitativa nominal, professor? A nominal e a ordinal. A nominal é aquela que não há hierarquia. Basicamente, é estabelecer o nome, não há hierarquia. Não há uma ordem específica. E a ordinal, a hierarquia. A ordem. Existe hierarquia em sua classificação, a depender do resultado. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então vamos passando aqui adiante, pessoal. Além de nós trabalharmos aqui alguns conceitos, né, que envolvem os tipos de variáveis quantitativas, qualitativas, nós temos alguns tópicos, pessoal, que são utilizados para você interpretar dados. Então nós vamos avaliar aqui casos que envolvem tabelas, casos que envolvem gráficos, tá? Então o tipo de tabela, da frequência absoluta, da frequência relativa, situações que envolvem gráficos. Quando que a gente tem um histograma, quando que eu tenho um gráfico de barras horizontal e vertical, quando que eu tenho um gráfico de setores, né? O próprio diagrama de Pareto, enfim, várias possibilidades de interpretação de dados. Então, tabela de frequência, como vocês podem perceber, tabela de frequência e representação gráfica. Antes de qualquer coisa, o que seria uma frequência? Pessoal, frequência é o número de vezes em que uma variável assume um determinado valor. Então, imagina que você lança uma moeda. E nessa moeda, pessoal, você percebe que a moeda, o resultado cara apareceu mais vezes. A quantidade de vezes, pessoal, com que aquele número ou que aquele valor aparece, cara, no caso, seria a sua frequência. É o número de vezes que uma determinada variável assume um determinado valor. Então, a variável seria o resultado de uma moeda. Se cara apareceu mais vezes, é a frequência dele. Ou então você percebe que ao lançar um dado, você sempre encontra um número que seja maior que 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ou seja, a frequência seria o número de vezes que aquele determinado valor, 4 ou 5, 6, apareceu ao você lançar um determinado dado convencional. Beleza? Então, sem dificuldade. Frequência, número de vezes que uma determinada variável assume um determinado valor. A variável assume um determinado valor. Não precisa você decorar isso, é só você pegar a essência, tá? Então, olhe para essa tabelinha aqui, pessoal. Vamos analisar um caso hipotético de uma pesquisa sobre ensino em um bairro de Manaus, Amazonas. Então, pessoal, olhando para essa tabela, o que a gente percebe? Então, dividida em linhas e colunas. Pessoas que possuem nessa escola ou em um determinado bairro ensino fundamental. A gente observa que nesse cenário, quantas possuem ensino fundamental? Apenas o ensino fundamental. 400 pessoas, tá? Quantas possuem até o ensino médio? Até o ensino médio, 300 pessoas. Quantas pessoas possuem nível superior? 300 pessoas. E aí isso leva a um determinado total, pessoal. Esse total é o que nós chamamos de população. Então aqui, ó, fundamental, a gente observa 400 pessoas, ensino médio, mais 300 pessoas, e ensino superior, 300 pessoas. Isso gera o total, e esse total seria o quê? Seria a população, ou seja, é o resultado envolvendo todas as pessoas. Tranquilo?
Belezinha. Professor, se o todo é a população, o 400, o 300 e o outro 300 seriam o quê? Seriam as amostras. Eu poderia chamar isso aqui de amostra 1, poderia chamar de amostra 2 e poderia chamar de amostra 3. É claro, pessoal, você vai fazer a avaliação de maneira separada. Então, por exemplo, das 1000 pessoas, primeiro você seleciona aquelas que possuem apenas ensino fundamental. Depois das 1000 pessoas, coleta outra amostra. Quantas possuem também ensino médio? E daquelas 1000 pessoas, quantas possuem até o ensino superior? Beleza? Então, observamos aqui esses casos. O todo seria a população e as fatias seriam as amostras. Pessoal, a frequência ela é conhecida como dois tipos. Você pode ter uma frequência absoluta, belezinha? Ou você pode ter uma frequência, relativa. Pessoal, o que seria a frequência absoluta? Seria o todo, o valor exato, o todo. Por exemplo, dessas 1000 pessoas, 400 possuem ensino fundamental. Então, 400 seria a frequência absoluta daqueles que possuem ensino fundamental. O valor redondo, específico. 300 possuem ensino médio. Então, 300, pessoal, seria o quê? Seria a frequência absoluta da segunda amostra das que possuem ensino médio entre essas 1000 pessoas. E 300 ensino superior seria, no caso, a frequência absoluta da amostra 3. Ou seja, é o valor exato daquele total de pessoas. 300 possuem ensino médio, 300 possuem ensino superior, 400 possuem ensino fundamental. Isso é o valor redondo, é a frequência absoluta, é o quantitativo exato, inteiro, absoluta. E o que seria a frequência relativa? Como o próprio nome já diz, frequência relativa é relativizar, é comparar com o total. Geralmente a frequência relativa, pessoal, ela aparece de maneira percentual. Então, se eu quiser saber qual é a frequência relativa das que possuem, olha só, frequência relativa daqueles que possuem ensino fundamental, seria a comparação percentual, ó. 400 pessoas, num total de quantas? De 1000. Num total de 1000, possuem ensino fundamental. Então, seria a comparação percentual. O que eu poderia fazer aqui, ó? 400 num total de 1000. Eu vou cortar um zero com zero, daí sobra 40 sobre 100. Só que 40 sobre 100 é a mesma coisa que 40 o quê? 40%. Então, dessas 1000 pessoas, 40% possuem só o ensino o quê? Fundamental. Essa comparação percentual relativizada é o que nós chamamos de frequência relativa, beleza? Se fizesse a mesma coisa para aqueles que possuem ensino médio, pessoal, ensino médio, nós teríamos o quê? 300 pessoas, num total de quanto? Total de 1000. Aí você pode cortar um zero com zero, fica 30 sobre 100, que é a mesma coisa que 30 o quê? 30%. A mesma coisa também para ensino superior. Ensino superior, 300, num total de 1000. Eu poderia cortar um zero com zero, 30 por 100 seria equivalente a 30%. Então, pessoal, o valor exato, observe, ó, o valor exato que nós temos aqui, o valor exato, é o que nós chamamos de frequência o quê? Frequência absoluta, tá? Ó, frequência absoluta. Esse valor percentual, que é comparado com o total, que é relativizado, é conhecido como frequência o quê? Relativa. 400 de 1000, 40%, frequência relativa. 30 de 1000, 300 de 1000, 30%, frequência relativa. 300 de 1000, possui ensino superior. É a mesma coisa que 30 sobre 100, 30%, frequência relativa. Beleza? Então, volta comigo aqui na tela, pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso, para o vídeo não ficar tão longo. Bem, nesse bloco a gente falou aqui do tipo de estatística que você estuda, o que é estatística, a diferença da estatística descritiva para inferencial, né? Trabalhamos aqui, pessoal, o conceito de variável, quando que você tem uma variável quantitativa, qualitativa, uma quantitativa discreta e contínua, uma qualitativa nominal e ordinal, e começamos aqui o estudo de tabelas de frequência, avaliar uma tabela e entender quando que você tem uma frequência absoluta e quando que você tem uma frequência relativa. Então vamos ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Daqui a pouco a gente volta com mais conceitos básicos de estatística. Então vai lá tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Valeu!